Todos os dias eu publico um novo vídeo nessa série de vídeos rápidos de programação. Eu utilizo JavaScript para mostrar algum comando ou algum recurso da programação. E assim, praticando todos os dias, você vai aprendendo um pouco mais. Basta reservar 5, 10 minutos por dia para assistir nossos vídeos, reproduzir o que mostramos aqui, e isso vai ajudar muito no seu estudo de programação, pois cria um ritmo diário de aprender uma coisa nova. Hoje, nós vamos trabalhar com funções sendo usadas como parâmetros ou como valores de variáveis. Nós vamos ver vários usos disso nesse exemplo. Mas não se preocupe, mesmo que você esteja começando do zero, acredito que você pode entender, acompanhar, ou de qualquer maneira, temos uma playlist no final que coloca o início e todos os vídeos dessa playlist de cursos rápidos de programação, de vídeos rápidos. Observe, eu estou aqui no navegador Chrome e eu digito about blank. Então a ideia é você assistir o vídeo e fazer a mesma coisa. Botão direito, inspecionar e clicar aqui em console. E aqui nós vamos programar em JavaScript. Antes de começarmos, não esqueça, dê uma curtida, isso realmente ajuda o nosso canal. Se tem interesse em acompanhar tudo que nós estamos sempre produzindo, não só nessa série de vídeos e lives sobre programação, se inscreva, marque o sininho. Vamos lá, aqui eu vou criar, então, uma função qualquer. Vamos dizer que é a function, eu estou criando uma função, nós vimos num dos vídeos dessa playlist, a função f1. Vamos dizer que ela não receba nenhum parâmetro e que ela exiba alert, chamei a função f1. Ok, então temos aqui, eu criei essa função, nós podemos chamar a função e aqui ele faz aquele alerta, chamei a função f1. O que nós faremos agora é mostrar alguns exemplos de passar esta função como parâmetro. Para deixar bem claro que aqui estamos usando um exemplo bem abstrato, mas pode ser situações reais. Eu posso ter a função f2 aqui. Então, claro, se eu chamar f2, vai exibir, chamei a função. Se eu chamar f2, fecha parênteses, ali eu só digitei a função, chamei a função f2. Pois bem, eu posso ter uma função que recebe uma função como parâmetro. Vamos criar uma function teste que recebe um f. E essa função f, essa função teste, apenas executa o que eu chamei. A única coisa que ela faz é executar o que eu chamei. Veja, ela poderia fazer qualquer outra coisa. Ela poderia criar uma variável, fazer uma operação, etc. Então, ele apenas vai executar. Se eu chamar teste com F1 e eu não estou executando F1 e chamando o retorno de F1, eu estou chamando a função F1. Se eu pegar e chamar ela, ela não retorna nada, vai dar um erro. Talvez eu poderia criar uma função que retornasse uma função. Um dia a gente fala um vídeo sobre isso. Mas aqui, por exemplo, teste F1. Teste F1, chamei a função F1. Se eu chamar teste F2, ele chamou a função F2. Para que serve isso? Por exemplo, nós temos um recurso no JavaScript junto com o HTML, com o DOM, que é o Document Object Model. Um dia também fazemos vídeo sobre isso, mas que nos permite chamar uma função dentro de um certo tempo. Window.setTimeout. E o que ele faz? Ele recebe uma função, por exemplo, função F1, e vamos dizer 3.000 milissegundos. Dei o Enter, passou um tempo, passou um tempo, passou um tempo, e veio a função F1. Eu tenho aqui, se eu fizer o F2, eu passei a função como parâmetro. Ele não executou quando eu cliquei. Se eu clicasse F1, abre parênteses, fecha parênteses, eu estaria executando F1 e chamando o retorno dela. Poderia, inclusive, chamar uma função que, dependendo de uma série de fatores, retorna a função F1 ou retorna a função F2. Não importa. O fato é que esse Windows Set Timeout, dentro de 3 segundos, ele executa aquela função que eu chamei como parâmetro. Quero ver um exemplo mais interessante. Vamos usar uma coisa chamada objetos literais. Objetos literais é mais um assunto que está na nossa playlist. Olha só, vamos criar um exemplo, por exemplo, mapa é igual a um objeto literal. Este objeto literal vai ter o quê? Vai ter por exemplo, A, 2 pontos. Bom, o A ele vai ter
por exemplo, chamar o F1. O B, por exemplo, vai ter chamar o F2. Aqui é vírgula. Certo? Esse é o nosso mapa. Eu digo, olha, se for A é F1, se for B é F2. Poderia ser números. Talvez eu possa até fazer, vamos fazer... não, vamos deixar como assim. E vamos fazer agora o seguinte. Mapa de A, certo? O que aconteceu? Chamou a função F1. Mapa de B chamou a função F2. Na verdade, eu posso ter o seguinte. Let entrada é igual a prompt. Isso aqui vai... Escolha a função A ou B. Olha só o que acontece. A, tudo bem. Então, entrada vale o quê? Entrada vale A. Bom, mapa de entrada e execute. Chamei a função F1. Se eu digitar entrada igual, eu digitar agora B, o mapa de entrada chama a função B. Então, veja bem, normalmente, numa programação tradicional, o que você faria? Você faria um código do tipo if entrada igual a F1, else if entrada igual a B, F2. Mas observa que significa, possivelmente, que no meio, talvez num código enorme, tu tem lá, talvez até em mais de um lugar, testes. Ah, se for o A, tu chama essa função, se for A, tal. E, na verdade, tu aqui criou dessa forma. Tu criou a própria estrutura dizendo a correspondência. Olha, quando for 10, chama isso aqui. Quando for 11, chama isso. Quando for 12, deixou numa estrutura de dados o que você quer que seja vinculando funções a valores, por exemplo, e aí você não teve que fazer if, não sei o que, se não sei o que. Você simplesmente chama diretamente mapa de entrada. Entrada vai ser a chave e ele vai chamar a função. É mais um exemplo do uso de funções como que você pode passar como parâmetro ou atribuir a variáveis. É um recurso avançado? É um recurso avançado, tem muito a ver com o que se chama do paradigma de programação funcional, mas é essencial quando você dominar esse conceito. Todo o JavaScript gira muito na ideia de, em muitos momentos, você utilizar funções, criar funções e fazer a passagem delas como parâmetro ou atribuir a variáveis para que em algum momento no futuro a função que está vinculada àquela variável seja executada, ou a função que é passada naquele parâmetro seja executada. Então, é algo fundamental para uma programação mais avançada em JavaScript. O que você deve fazer, ainda mais se isso aqui é muito novo para você, repita o que eu fiz aqui. Repita o que eu fiz aqui, faça isso aqui, assista os outros vídeos e fique pensando, será que tem outros usos disso? Onde é que eu poderia fazer isso? Como que eu poderia fazer? Como é que eu posso brincar com isso? Criar uma função que recebe um parâmetro, criar uma estrutura, nessa estrutura eu tenho vários valores, aí eu recebo, talvez eu possa ter uma função que retorna a função, seja chamada, comece a brincar com isso, seja criativo, crie coisas e vá entendendo que este é mais um recurso avançado da lógica de programação, no caso do paradigma funcional. Espero que tenham gostado. O que eu teria a dizer, assim, para finalizar aqui, é uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Nós, há 23 anos, formamos programadores. Por muitos anos, trabalhamos exclusivamente presencial, para o público pessoa física e para o mercado corporativo na nossa sede em Porto Alegre, na Alphamid. 23 anos atuando, 22 anos atuando com uma sede em Porto Alegre. Hoje nós expandimos para o Brasil inteiro e para o mercado online. Após a pandemia, nós dissemos, olha, continuamos atuando no corporativo, etc., mas o nosso foco maior é formar programadores de uma forma prática, usando uma metodologia que desenvolvemos ao longo desses 20 e poucos anos, que é essa, trabalhar na prática.
Este é um exemplo um pouco mais sofisticado, mas acesse a playlist aqui no final, que você vai ver desde o primeiro desses vídeos, mostramos o if, o while e tal, e todos os dias um novo vídeo sobre programação. Espero que tenham gostado. Se tem interesse em saber mais sobre os nossos cursos pagos, os outros conteúdos, veja na descrição, nós temos um link para um e-book gratuito e dali vai levar também para um grupo de WhatsApp, onde nós estamos sempre divulgando nossas promoções, inclusive nossas formações de front-end, de full stack, de back-end, de mais de um ano, com foco em preparar do zero um aluno para entrar no mercado de programação. É isso por hoje. Aqui está no final um link para a nossa playlist e até a próxima.